Saúde os irmãos, paz do Senhor, amém? Amém. Glória a Deus. Pode se aceitar, irmão, fazendo um favor. Glória a Deus. Cada vez mais que nós abrimos a palavra de Deus, a Bíblia, nós aprendemos mais, amém? Nós temos que meditar cada dia mais na palavra de Deus, porque o fim está se aproximando. E se eu e você não nos esforçar cada dia, né? Porque o nosso Senhor Jesus, ele nos diz que nós temos que se esforçar até o fim. E todos aqueles que esforçar até o fim vencerá, será conduzido para uma vida eterna. Mas tem que esforçar até o fim. Não importa a luta, a dificuldade, a situação, mas você tem que colocar isso dentro de você. Você tem que ser uma pessoa determinada a servir a Deus, a obedecer a palavra de Deus. A dificuldade, eu quero trazer esse ensino hoje. Eu não sei porquê, mas Deus me deu essa direção hoje. A dificuldade exatamente do ser humano está em obedecer a palavra de Deus. Verdade. Essa é a pior dificuldade que o ser humano se encontra, o cristão. É obedecer a palavra de Deus. Você vê que o ser humano tem facilidade de obedecer tudo que você imagina, né? Cada um de uma forma, de outra maneira. Mas quando é a palavra de Deus, o ser humano se encontra uma tremenda dificuldade. Mas por que será isso, hein? Abre a sua Bíblia, vamos estudar hoje Provérbios, capítulo 3 de Provérbios. Ali nos dá um ensino tremendo para mim e para você. É um ensino que nos traz direção, força, para eu e você permanecer firme e fiel para com Deus. Não é fácil, tá? A gente sabemos que não é fácil, porque nós vivemos uma luta constante. A Bíblia, a própria palavra de Deus nos fala que há uma luta dentro de nós. Há uma luta entre a carne e o espírito, né? E isso nós só dominamos a quem é que nós alimentamos. Verdade. Quem você tem se alimentado, a carne ou o espírito? Então quem nós nos alimentar, nós venceremos, tá? E se Deus, claro, Ele quer que nós alimentamos nosso lado espiritual com a palavra dele. A palavra dele é o pão vivo que desceu do céu. A palavra dele nos alimenta o nosso lado espiritual. Se o nosso lado espiritual ele vai bem, nós conseguimos andar bem. Se o nosso lado espiritual está dominado, guiado pela palavra de Deus, nós vencemos qualquer situação, seja ela difícil, por mais difícil que seja, ao olhar humano. Verdade. Mas Deus nos capacita. Deus nos dá direção, discernimento, através da palavra dele. Mas você tem que ser uma pessoa decidida a ouvir a palavra de Deus e a obedecê-lo a palavra de Deus. Amém, gente? Amém. O cachorro aqui, se for para morder, ele é bravo, hein? Olha o tamanho dele. Provérbios capítulo 3. Vamos lá, senão não vamos. Não vai ser ventilador, deixa eu estudar não. Segura aqui. Apaguei lá. Pode deixar eu estudar aqui não. É. Provérbios capítulo 3. Vamos com cautela, que não vai dar para nós estudar todo o capítulo, mas o que Deus nos der de direção para nós examinar cada palavra, cada versículo, isso vai servir para mim e para você. Amém, gente? Amém. É como o irmão, o apóstolo está dizendo, às vezes nós relatamos a nossa vida para tantas outras coisas. E hoje a facilidade de internet, pior ainda, né? As pessoas vão lá na internet, ela coloca, escreve lá o que está se passando na vida dela. Então isso aí é prato cheio para Satanás. É prato cheio para o diabo ainda mais infernizar a sua vida. Por isso que a nossa vida, a nossa caminhada, a nossa jornada, porque cada um de nós tem uma jornada, uma caminhada diferente, mas o Deus é o mesmo que nos capacita para andar no caminho da justiça. E aqui no provérbio tem um ensino maravilhoso, né? A minha Bíblia tem um título aqui, eu não sei a sua, se consegue ter um título, a minha tem, fala assim, exortações da sabedoria e obedecer ao Senhor. Veja só, a exortação da sabedoria é obedecer a quem? Ao Senhor. Então, você que quer obedecer a palavra de Deus, a Bíblia está dizendo que você se torna o que? A pessoa sábia. Sábio não é aquele que estuda
É bom estudar, não estou dizendo não, eu tenho poucos estudos, né? Mas se você tem capacidade de estudar para ser um advogado, médico, seja lá o que for, estuda, claro que tem que estudar. Né? Mas quando nós estudamos a palavra de Deus e aplicamos ela na nossa vida, a Bíblia nos chama eu e vocês sábios. Tá? Nós somos sábios. Porque quem está dirigindo a nossa vida é quem? É o próprio Senhor, nosso Deus. E essa é a dificuldade. Por isso eu quero que você entenda isso aqui, esse estudo hoje. A nossa dificuldade, todos nós, é sempre a dificuldade para obedecer a palavra de Deus. Quando você coloca a palavra de Deus em prática, e você começa a viver ela, Deus vai te dando discernimento, sabedoria e direção a cada dia. Aquilo que ao seu olhar era tão difícil, que seja o pecado, que seja o desejo, seja lá o que for, você começa a colocar em prática, porque você vai entender que tem que orar, você vai entender que tem que jejuar, você vai entender que tem que se santificar, porque até mesmo sem santificação não verá o Senhor. Então, tudo isso você vai encontrar onde? Na Bíblia. Por mais que você diga, eu já sei, mas se você não lê a Bíblia, você não coloca em prática. Então, leia as Escrituras. Se tem a Bíblia em casa, leia as Escrituras. De tempo. Que seja de manhã, que seja de meio-dia, à noite ou madrugada, mas lê a Bíblia. A Bíblia é o manual de toda a nossa vida aqui e nos conduz para a vida eterna. Amém, gente? Amém. Diz assim, filho meu, vou ler aqui um versículo, depois cada um vai ler um versículo, tá? E nós vamos examinar. Diz assim, filho meu, não te esqueça, veja só, filho meu, não te esqueça dos meus ensinos. Não te esqueça dos meus ensinos. E o teu coração guarde os meus mandamentos. Veja só. Não esqueça do ensino de quem? Do pastor? De quem? Deus. Pois é. O ensino do Senhor. Não é o ensino de bispo, de apóstolo, de pastor fulano, de ciclano, não. Você pode esquecer disso. Isso aqui é o ensino de Deus. O ensino de Deus. Quando você entender essa significância, que é tão importante para mim e sua vida, quando você entender isso e colocar em prática, não é fácil. A palavra de Deus às vezes demora anos e anos para você colocar em prática, e sempre vai colocar em prática todo dia. Enquanto eu e você respirar o fôlego de vida que Deus nos permitir nessa matéria, nós caminhando sobre essa terra, nós temos que cada dia mais aplicar a palavra de Deus com mais perseverança e dedicação na nossa vida. Nós estamos caminhando por fim, cada dia mais as coisas se tornam pior. E aí no versículo 1 ainda, diz assim, filho meu, não te esqueça dos meus o quê? Dos meus ensinos. Isso é Deus nos dando conselho. Isso é Deus olhando para mim, para você, nos aconselhando. Não se esqueça dos meus ensinos. E aí depois faz o quê? E o teu coração guarde os meus mandamentos. Quer dizer, no teu coração, no nosso coração, é obrigação minha e sua guardar os mandamentos de quem? De Deus. O trabalhar de Deus, o agir de Deus. Ele trabalha da maneira dele, do jeito dele, da forma dele, do querer dele e come o dia que ele quiser. Mas a obrigação de você colocar o mandamento dele no coração somos nós. Veja uma coisa, Deus não vai passar por cima da palavra dele para ajudar nem eu nem você. Deus não vai passar por cima da palavra dele que está escrita para vir aqui abençoar eu e você, nos dirigir. Não. E tudo que ele vai fazer já está escrito. Aliás, com outras palavras, tudo que ele vai fazer, não, ele já fez. Já está escrito. Ele não vai fazer, ele já fez. É só você ler Salmo, bate isso aqui, não precisa ler agora não. Salmo 139, veja só, Salmo 139, a seguir, se você ler todinho, melhor ainda. Vai chegar num versículo e vai dizer assim, que agora fugiu da minha mente. Vou pregar na live outro dia isso aqui. Diz assim, ó, que Deus nos conhece e sabe, antes mesmo de você ser informe, antes de você ser formado no ventre materno, Deus já nos conhecia. E todo nosso dia Ele já tem escrito nos livros. Todo nosso dia tem escrito no livro. Antes de você vir ao mundo. Aliás, antes de você estar no ventre materno.
Deus já sabe tudo no nosso dia. Então tudo que Ele vai fazer na nossa vida está aqui, na palavra dele. Verdade. Na palavra dele. Você quer ter uma vida bem sucedida, dirigida por Deus, está aqui. Você quer resolver qualquer problema, qualquer situação, seja lá qual for, situações que a olhar humano é impossível, ou conforme a direção que o médico vai dizer, ou a doença, seja lá o que for, se você está me entendendo isso, só de ser a situação mais terrível que seja, a ponto de morte, você vai encontrar resultado aonde? Na palavra de Deus. É verdade, meu irmão. Em todo sentido. E por que a gente sofre? E por que a gente vive uma situação de decadência cada dia mais? Por que isso? Por causa de falta de obediência. O pouquinho que nós desobedecemos, nós quebramos a cara. Por que Deus permite isso, meus irmãos? Por que Deus permite que na hora que nós desobedecemos, nós quebramos a cara? Para nós saber que não podemos viver sem Ele. Verdade. Nós não podemos viver sem Ele. Nós não podemos deitar sem Ele e não acordar sem Ele. Temos que deitar com Cristo Jesus e acordar com Cristo Jesus, se Ele permitir, e nós vamos acordar no outro dia. Então isso é basear a sua vida, a vida, aliás, nós não temos vida, quem nos dá é Deus. Vamos aprender isso, tá? Esse negócio de dizer a vida é minha, nós não temos vida nenhuma. Essa matéria que nós temos aqui é dele, ele que nos emprestou para nós, ele que nos deu. Aliás, a Bíblia vai dizendo no Eclesiastes que o ser humano, nós voltaremos ao pó e o espírito volta aonde? Volta a Deus. Então nós não temos nada. Tudo é quem? Tudo é dele. Se nós reconhecemos que tudo é dele, até essa matéria, esse corpo, nós reconhecemos que é dele, então o que nós temos que pensar logo em seguida? Que é ele que está no controle de tudo e todas as coisas. Glória a Deus. Por isso que a nossa vida tem que ser baseada, não é ser religioso, gente. Presta minha atenção. Não é ser religioso, é ser sábio. É ser pessoa sábia, escolhida para o reino do céu. E aí, tem alguma pergunta aí, gente? Vamos aqui compartilhar. É um estudo, tá? Está parecendo mais uma pregação, mas é um estudo. Tá bom? Lê o versículo 2 alguém. Pode ler. Fica à vontade. Porque eles aumentarão os dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Amém. Aí, olha que beleza. Ele aumentarão, quer dizer, quem? A palavra de Deus. Quando nós obedecemos, colocamos no coração, colocamos em prática a doutrina de Deus. O que acontece? Ele aumentarão anos de vida. Não é só anos de vida, não. Junto vem o quê? A paz. E não é qualquer paz. Entenda isso. Tem gente que tem rios e mais rios de dinheiro, riquezas e mais riquezas. Coloca milhões. Mas elas não conseguem ter a paz verdadeira. Elas têm a sensação de paz. Sensação de paz é uma coisa. Sensação de paz é quando a pessoa está focada no objetivo, ela fala, não, vou sair daqui, vou para tal lugar, vou viajar, vou passear, já que tem muito dinheiro mesmo, vou para tal país, vou para tal estado, e aí fica lá alguns dias, ela tem a sensação de paz. Porque a paz verdadeira, que Jesus nos diz, que eu vos dou a paz, não vos dou como o mundo, mas eu dou a paz verdadeira, a paz genuína, que vem lá do trono de Deus. Glória a Deus. Essa paz que vem de Deus, meu irmão, você pode estar sem um centavo no bolso, mas dentro de você tem paz, porque a sua alma está controlada por Deus. Glória a Deus. Você não pode estar dormindo no chão, num pano no chão, mas você tem paz na sua alma, que muitos milionários não conseguem ter. Verdade. Você sabe por quê? Porque muitos milionários não conseguem ter a paz de Cristo. E você tem a paz de Cristo, que Ele é eterno. Aleluia. Então quem é rico, na verdade, é aquele que tem a paz de Cristo. Aleluia. Esses são os ricos, que tem a paz de Cristo na alma. Tá? Porque a paz de Cristo, ela vem na alma. A paz de Cristo, ela é na alma do ser humano. Tá? E aí diz aí, ó, porque eles aumentarão os teus dias. Agora, veja só. Eles aumentarão os teus dias. A palavra de Deus. Por que aumentarão os teus dias? Porque quem está dirigindo a vida, quem é? É Deus.